candidaturas. Está bem divididinho aqui. Evangelismo urbano é uma prática de levar a mensagem do Evangelho de Cristo para as áreas urbanas, como cidades e centros metropolitanos. Essa forma de evangelização busca alcançar as pessoas que vivem em ambientes urbanos, muitas vezes distantes ou alheias às igrejas tradicionais. Como o pastor falou aqui com a gente, estão à porta. Eles estão perto de nós. E quem pode estar mais propensas a se afastar da fé ou simplesmente não terem sido expostas a ela? Como eu disse, a gente acha que todos já sabem, por conta das informações que nós temos agora bem acelerada. Na questão da mídia, nós temos tantas informações que nós achamos que as cidades, os centros urbanos, não precisam mais ser evangelizados. Pode passar. E aí a gente vai trazer alguns exemplos. Eu trouxe ali de evangelismo urbano na prática, assim, da minha vivência. Ali é uma comunidade, até lá perto de onde eu moro. A gente simplesmente fechou o bar, falamos com o dono do bar ali, colocamos crianças sentadas, as mulheres também estavam ali, quem estava passando, forramos o chão e pregamos o evangelho no centro urbano, onde a gente mora e onde não tem ali na rua, ali igreja. Evangelismo urbano também em outros lugares, até a impressão que a irmã tem uma obra no Ceará, centros distantes, mas naquele lugar ali, naquele estado, naquele momento, naquela cidadezinha ali, é o centro urbano deles, onde acontecem as festas culturais, onde acontecem as coisas da cidade, onde as reuniões, onde tem ali o centro, o coreto, quem vai para Minas, para Bahia, vê muito isso ainda, é o centro deles ali urbano. Pode passar. No centro urbano nós temos as escolas, ali eu fazendo trabalho nas escolas ali do de Caxias, trazendo a conscientização para as crianças da necessidade de valorizar o que eles têm. Trouxe para eles ali a realidade de Moçambique das crianças. Eu até tenho um artigo científico falando sobre essa questão das brincadeiras em Moçambique, e eu trouxe isso para as crianças. Eu consegui entrar nas escolas com esse artigo científico que eu tenho numa revista americana, e aí eu consigo com esse artigo entrar nas escolas aqui no Brasil, nos centros urbanos, Pode passar. E no centro urbano tem o hospital, eu tenho esse trabalho no hospital, no Miguel Couto, no Ismélia da Silveira, já tive aqui no Juscelino um bom tempo, aqui do lado, na rua, um pouco ali tem o hospital do Juscelino também. Então a gente consegue estar entrando nos centros urbanos também dentro do hospital. Eu trouxe fotos na prática para os irmãos entenderem, porque parece tão distante, tão difícil. A gente tem sim ainda essa entrada, e os centros urbanos ainda precisam ser evangelizados. Pode passar. Sim, então foi até aí. As cidades são espaços cheios de pessoas de diferentes culturas, crenças e estilos de vida. Gente, isso aqui. Como assim culturas? Se estamos todos aqui, somos da cidade. Tem o grupo dos skatistas, o grupo dos taxistas, o grupo dos funkeiros, não é isso? O grupo mais que? Dá outro grupo urbano aí que a gente tem. Oi? Pagodeiros, do futebol. Existem esses grupos separados na metrópole, que a gente chama de cidade, a polis. O que é uma cidade? É um lugar onde as pessoas constroem as suas políticas. É nos centros urbanos que acontecem as conferências, nos centros urbanos que acontecem as decisões políticas. Ali está a Câmara dos Vereadores, ali está
centros urbanos existem grupos. E qual grupo eu vou alcançar? Quem é o meu grupo? Aqui na apostila o pastor colocou alguns grupos de pessoas com estilos de vidas pecaminosos que estão inseridos nesses pequenos grupos. Ele colocou aqui sobre como evangelizar, página 13, como fazer evangelismo urbano. E aí ele trouxe para a gente aqui como pregar o evangelho às prostitutas. Qual é a base bíblica? O que eu vou trazer de base para ela, para que ela entenda que é pecado? O evangelho aos homossexuais, o evangelho aos criminosos, tá? Os viciados, na página 20. E aí a gente chega no mundo acadêmico e político. São alguns grupos que ele dividiu aqui. Esses grupos estão dentro dessas etnias aí que a gente pode se chamar assim, porque eles têm o jeito deles de falar, o jeito deles de comer, o jeito deles de se relacionar, não é isso? A gente chega ali num grupo, igual a irmã falou, né, de quem que é um grupo, eles se juntam, a gente fala deles, como é que eles falam, né? Como é que eles se relacionam, qual é a cultura, o jeito de se vestir, não é diferente? É diferente, a gente olha e vê que aquele grupo faz parte dos góticos, né? Tem isso. Então eles têm um jeito de se vestir, eles têm um jeito de comer, eles têm um jeito de se relacionar. Eu, como um evangelista, eu preciso saber. E aí, no meio desse grupo todo, nós, né, como homens e mulheres, precisamos entender também, no meio desse grupo, quem é que eu vou me especializar para cuidar. Porque evangelizar é uma coisa e discipular é outra. Eu vou ser um evangelista ou eu também vou fazer parte do grupo de discipulador? E aí eu vou me especializar em homens ou em mulheres? Em adultos ou em crianças? A gente não pode atirar para todos os lados. A gente precisa saber para que fomos chamados. Eu fui chamado para ser um evangelista ou fui chamado para ser um discipulador? Ou Deus me deu a graça de ser os dois? Se eu sou um evangelista de crianças, eu preciso me especializar nisso. Como que se fala com criança? Através do lúdico. Então eu tenho que ter materiais lúdicos, eu tenho que ter uma fala lúdica, porque eu quero alcançar aquela criança ali falando do centro urbano. Eu vou atender mulheres. Deus me direcionou a cuidar de mulheres. Então a minha evangelização vai ser voltada para mulheres. Como vai ser esse meu trabalho com as mulheres? Eu vou pegar onde? No emocional? Eu vou pegar na vivência dela, na sobrecarga, como fazer isso? Como vai ser minha isca, minha estratégia para mulheres? Não, o Senhor me chamou para homens, eu vou discipular homens. Ou eu vou englobar só a evangelização, eu vou pegar todo mundo. Então, qual vai ser o grupo que eu vou atingir? Eu vou me especializar numa capelania prisional? Eu vou me especializar numa capelania hospitalar? Onde Deus me quer? Qual a estrutura que eu tenho? Eu trabalho muito em comunidade, trabalhei por muitos anos na favela do Lixão, né, entre outros. Trabalhei muito em centro de recuperação, botei muito viciado dentro do meu carro da favela, levando para o centro de recuperação, levando para tirar documento. E me preparei para isso, né? Entrou aí a questão do serviço social. E aí quando eu vi, estava trabalhando bastante, já estava bem. E o Senhor veio trazendo ao meu coração, foi só até aqui. Você agora vai fazer outra coisa. Eu quero que você aprenda e invista nessa área aqui. A gente precisa ter esse direcionamento de Deus. Por quê? Porque senão vira um trabalho humano sem fruto. A gente faz e não vê o fruto do nosso trabalho. A gente faz e não consegue alcançar. Mas eu estou fazendo, eu estou evangelizando, eu estou indo. E o que está acontecendo? O Senhor talvez está te dando a graça e a direção para um outro lugar, para uma outra coisa. Então que nessa manhã você saia daqui entendendo aonde Deus te quer. Missões urbanas, a gente olha, tá, aqui nessa rua, vamos mapear, Deus, a minha rua, né? A minha rua tem quantos adultos, tem quantas crianças, tem quantas famílias, tem quantos solteiros. Vamos para a religião. Qual é a religião dos meus vizinhos? É kardecista?
é umbandista, é do candomblé, são desviados, são sincretistas, são amigos do Evangelho. Eu preciso saber para evangelizar esses que estão à porta. Qual vai ser a minha abordagem? Como eu tenho que falar? Eu preciso falar um pouco mais intelectual, com umas palavras mais rebuscadas, ou eu tenho que falar mais simples? Como que vai ser essa aceitação dessa pessoa? Como funciona isso? Quais são as crenças dessas pessoas limitantes? Quais crenças limitantes daquele grupo que eu vou alcançar? Eu estou pegando um grupo de mulheres prostitutas, né? Tem aqui na apostila. Como que eu vou alcançar essas mulheres? Eu posso trabalhar, eu estou preparado para trabalhar com isso como homem? Eu estou pronto para investir, ela conseguir me olhar e me ver como uma autoridade espiritual? Eu estou pronta como mulher para tratar essa mulher tão cheia de feridas, que vai trazer talvez para mim tantas coisas que acontecem na minha vida, que é ferida, foi abusada talvez na infância, teve abuso psicológico quando era casada, talvez desviada da igreja. Eu vou me identificar com aquilo tudo que ela está falando, eu vou trazer ela para o Evangelho, ou ela vai me desviar do Evangelho? O meu emocional, minha alma está preparada para lidar com essas coisas, ou eu vou me revoltar tanto quanto ela por ver que a vida dela está desse jeito, porque alguém abusou dela, que alguém maltratou ela? Eu vou me ter aquela sororidade de mulher, e aí, em vez de eu trazer ela para o Evangelho, ela vai me revoltar, que eu vou chegar em casa revoltada, que nem louça mais eu vou lavar. Acontece, irmãos. A evangelização urbana eu acho muito mais pesada do que uma evangelização transcultural, porque eu dificilmente vou me identificar com aquela cultura, mas talvez eu vou me identificar com aquele grupo que eu estou trabalhando na evangelização urbana, e isso é perigoso demais para nós. Então nós temos a responsabilidade de nos preparar para o trabalho urbano. O tópico 8, né, está ali, ó, como fazer o evangelismo urbano. E aí eu trouxe para vocês tudo isso em poucas falas, né? Nessa fala toda que eu disse aqui, eu estava tentando que vocês entendessem na prática o que é definir objetivos. É necessário definir o que se pretende realizar, qual povo alcançar. Sem objetivo não há estratégia. Então, qual é o seu objetivo na evangelização urbana? Começa a peneirar, começa a escrever, pega um caderninho, escreve no celular. Eu sou a favor da escrita, já que a escrita é terapêutica, nós precisamos escrever. Pega uma folha, né? A apostila está tão linda, virtual, não está virtual, está no papel. Isso já está tão difícil, né? Mas fomos abençoados, estamos aqui. Escreve aí do lado, marca a página 13. Qual é o meu objetivo? Deus me chamou para quê? Se não sabe, já nós vamos estar orando. O Espírito Santo de Deus está aqui, ele vai te dar rema, ele vai te dar direção, ele vai te mostrar onde você vai tacar o dardo, vai cair no alvo e vai ser assertivo. Irmãos, a obra de Deus, ela é espiritual. E quando eu falei da questão de você estar na família certa, na casa certa, na igreja certa, no bairro certo, é porque o Senhor já preparou o caminho todo para que você pudesse passar. Não teremos esforço, nós não teremos esforço. Eu louvo a Deus, né, falando da evangelização urbana, colocando na prática da minha vida. Aceitei Jesus criança, Deus me mandou para a igreja batista. Eu só fui saber que a minha avó, que era mãe de santo do candomblé, e meu avô, maçom, que quando eu nasci eles já eram, foram membros e foram, não só membros, mas responsáveis pela igreja batista da Amendoeira, lá em Niterói. Eu já estava grande, já devia ter uns 14 anos, 13 anos, mas o Senhor me enviou para a igreja batista, onde eu nem sabia que meu avô e minha avó tinham uma história, porque isso nunca foi comentado na família. Eu já tinha 14 anos, nunca ouvi falar que meu avô tinha sido crente, né? Mas Deus preparou para que eu nascesse naquela família e fosse aceitar Jesus na igreja batista. Porém, na igreja batista fui batizada no Espírito Santo. Minha mãe não me criou, só que eu fui chamada para missões com 15 anos, no culto de missões, e a primeira coisa que o Senhor falou comigo: não tem como você entregar para as pessoas se a sua vida não está preparada para isso. Vai na casa da sua mãe, vai na casa dos seus pais. E o meu pastor, isso foi pós-profética do meu pastor, da minha liderança, ensino de escola dominical,
conserta a tua vida, acerta as tuas arestas, porque o Senhor vai te mandar para as nações. E eu tive que ir até a minha mãe, que morava no bairro do Pantanal. Ela não me criou, nos deixou lá com os nossos avós, e eu fui lá para levar culto no lar de criança para uma irmã que eu tinha, que hoje está com 30 anos. E aí eu tive uma reconexão com a minha mãe. Quando eu ficava lá final de semana, até então nem chamava ela de mãe, e aí de vez em quando eu ia para lá, ficava lá final de semana. E aí nesse trabalhar, quando eu estava lá, ela falava: você só pode ir para a igreja da vizinha do lado, porque eu não conheço nada aqui, eu não te criei, sua avó e seu avô são cheios de coisa. E aí a igreja do lado da vizinha é a igreja onde meu marido congregava. E lá eu conheci ele. E lá em um ano nós namoramos, noivamos, casamos, e eu estou lá nessa igreja há 28 anos já quase. O Senhor tinha os planos dele. Se eu não obedeço, não vou falar da minha mãe, não tinha casado com meu marido. E lá eu fui trabalhada em missões. Lá que eu fui apresentada para Sename. Lá que eu recebi a proteção necessária, né, dos irmãos ali da Secretaria Nacional de Missões da CGADB. Porque quando eu precisei sair do país, né, eu descobri um rombo de R$10.000 mensais no trabalho missionário, e aí eu precisei avisar aqui no Brasil. Quando eu avisei, a polícia de Moçambique me procurou e me prendeu. E quem me tirou do país foi o pastor Moisés da Sename. Então, assim, tudo tem um plano, tudo tem um propósito. A gente precisa estar debaixo de autoridade. Missões não é feita sozinha, nem a transcultural e nem a urbana. Por isso precisamos saber onde que o Senhor nos quer, como que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Quando Deus me mandou para trabalhar com crianças, como eu falei, fui lá, nem morava com a minha mãe, mas era professora de criança, levei o evangelho para minha irmã e lá fiquei. Então já trabalhava com crianças, já fazia parte do Ministério de Surdos, já trabalhava com Libras na Igreja Batista. Isso tudo foi utilizado. A minha avó era enfermeira, né? Enfermeira federal de Bom Sucesso a vida toda, então me botou para estudar enfermagem. E tudo isso foi arquitetado pelo Senhor para que eu estivesse hoje na posição que eu me encontro, né? Então, nós precisamos dar ouvido ao Senhor, ouvido às nossas lideranças, aqueles que estão acima de nós, aqueles que nos orientam, né? Eu sempre lembro, eu falo às vezes com o pastor Antônio, fala: pastor, não precisa, eu estou na Jocum. Não, você tem que ir lá na Sename, tem que cadastrar lá. Para quê, pastor? Só para mais uma carteirinha que me tirou do país para a Sename, não só uma vez, como várias outras vezes. Porque os meus olhos não precisavam, mas a obediência abre portas para a nossa vida. Então, ao evangelismo urbano, como fazer? Primeiramente, eu preciso definir quais são os meus objetivos, e eu já expliquei aqui. Eu preciso treinar uma equipe. Antes de chegar à Macedônia, o apóstolo Paulo já podia contar com uma equipe altamente qualificada para implantar o evangelho na Europa. Ele não chegou lá de cara dura. Ele sabia o que ele ia fazer, ele tinha um objetivo, ele tinha um plano, ele tinha uma equipe. O que estamos aqui nessa manhã? Estamos nos capacitando, sendo treinados. A gente tem que ter essa humildade e esse entendimento. Fazer o levantamento de recursos, tópico 8.3. O que temos é suficiente para alcançar o objetivo proposto? Na maioria das vezes não. Mas eu preciso saber que vai ser feito por fé. Eu preciso saber que eu não tenho. Em abril, ano passado, em abril, o Senhor falou comigo: arruma as malas. Eu estava indo trabalhar, indo para o Miguel Couto, até estava dirigindo. E o Senhor: para o carro que eu quero falar contigo. E o Senhor falou comigo: arruma as malas, porque essa semana você vai receber um convite e você vai. Eu falei: meu Deus. Eu falei para o meu pastor que eu ia ficar quietinha 2 anos. Eu jurei que eu ia sair mais do país. E assim foi. No domingo, na quarta-feira, eu recebi um pedido de passar a Macedônia e ajudar a implementar uma escola no terreno que já estava pronto lá em Maputo, na capital. E aí eu fui, falei com o meu pastor, recebi a bênção, e ele falou: minha irmã, nós não temos condição de te enviar assim de uma hora para outra, porque minhas férias eram julho, já estava em abril. Irmãos, de maneira extraordinária e milagrosa, né? Pastor Marco acompanhou e sua esposa, apareceu na minha conta R$12.000 que eu recebi de oferta, e ainda a passagem a gente comprou por um boleto parcelado da Coimbra para decolar. E assim eu fui para Moçambique, o Senhor me abençoou. Mas como isso aconteceu? Eu fiz o levantamento, não tinha o dinheiro, mas eu tinha uma palavra do Senhor. Quando é do nosso coração que eu desejo, quero muito estar com os irmãos lá, tenho algo para fazer lá, possa ser que não aconteça, porque eu não tenho realmente o recurso. Mas a obra missionária, irmãos, nem todo o dinheiro do mundo é pouco para ser feito.
necessidade é muita, nenhum dinheiro vai ser o suficiente. Então nós vamos depender da graça de Deus. Mas eu preciso fazer este levantamento, eu preciso avisar, eu não tenho, preciso de recurso, preciso de oferta, eu preciso, como vai ser? Eu dá para ir, tá tudo certo ou não dá financeiramente? Então vamos entrar em oração, vamos levantar os intercessores, vamos comunicar quem pode trazer, não tem, mas alguém vai ter, porque o corpo de Cristo é assim. Então é preciso fazer o levantamento dos recursos, é preciso estabelecer prazos, né? O nome disso é preparar um projeto. A gente precisa preparar um projeto, eu preciso ter uma metodologia. Para isso, como eu já disse, o primeiro passo precisa ter sido feito. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu chamado? Né? O irmão contou aqui, em pouco tempo que ele falou coisa dessa. Ele precisava fazer um curso de inglês. Para onde ele ia, ele precisava falar inglês. Então ele precisava se preparar. Então a gente precisa ter um treinamento, ver a questão do recurso, estabelecer prazos, elaborar métodos flexíveis e precisos. Os métodos para alcançar os objetivos devem se moldar-se às circunstâncias e características do campo, não devem ser rígidos. Ao executar o projeto, este deverá estar apto a sofrer alguns ajustes e reformulações, né? Todo o trabalho missionário, principalmente urbano, quando nós vamos trabalhar numa comunidade, às vezes a gente vai, aí eu foquei nas mulheres, eu gosto muito da mesa aposta, sou mentora de mulheres. Como eu vou chegar adaptando o meu projeto de mulheres que florescem na mesa aposta, escalda-pés, potezinho de autocuidado dentro de uma comunidade, onde a maioria não tem nem água potável e mora à beira da vala. Então eu preciso adaptar o meu projeto. Eu vou continuar falando que essas mulheres vão florescer, mas eu vou ter que adaptar a realidade delas, né? Então não pode se engessar o trabalho, o projeto que a gente tiver para esse trabalho de evangelização urbana. Vou trabalhar com crianças. O que aquela comunidade ali, aquelas crianças naquele momento ainda falando do trabalho urbano na comunidade de pessoas, né, mais vulneráveis socialmente. Como vai ser esse trabalho? Como que eu vou chegar ali para essas crianças? Como vai ser? Muitas vezes a gente chegou com um trabalho levando dentistas. Essas crianças dificilmente vão ter acesso a um dentista, então todas as mães vão mandar as crianças, não tem jeito. Talvez se eu chegar lá com saco de doce, elas não vão, porque, né, tem toda esquina agora, as crianças têm moedinha para comprar doce. Mas se eu chegar lá com dentistas, todas as crianças vão, e as mães também. Assim a gente fez muitas vezes, né? Chamei uma dentista, ela é até do bombeiro, e aí ela chama as meninas, chama a equipe dela e vai, a gente consegue doação de escovas, de dente, de pasta, e aí a gente faz aquele cenário limpo e branco, coisa que não é a realidade deles. Chama atenção. Essa foi a estratégia urbana para entrar na comunidade onde não tem nem saneamento básico, levando dentistas. E ali as mães foram, as crianças foram, e ali escovando o dentinho, explicando o fio dental, ali era ministrada, aquela criança era orada, aquilo era explicado. Quando vai falar, mãe, ela está com cárie, ela precisa disso, daquilo, mas a gente também vai fazer uma oração por vocês, a senhora já conhece Jesus, e ali é pregado o evangelho. Essa foi a estratégia. Se chegasse lá com os bonecão, os cabeção, você talvez não ia ninguém, porque ou o tráfico não ia deixar elas irem, ou elas iam ficar com medo, ou a maioria, né, realmente já sabe, tá fazendo isso, daqui a pouco que aceita Jesus. Agora, com os dentistas, elas foram tudo e a maioria ainda aceitou Jesus. Então, tem que ter uma estratégia independente de onde vai ser o meu trabalho, né? Se vai ser com homens, com mulheres, seja como for. Eu tenho que elaborar métodos flexíveis e precisos. Eu não posso gastar aquela ficha. Estabelecimento de pontos chaves. Sempre que chegava a uma cidade gentia, Paulo buscava uma sinagoga, de onde iniciava a proclamação do Evangelho. Então, qual vai ser a nossa base? Eu estou ali dentro do lixão, mas eu sabia para qual igreja correr. Eu sabia que eu tinha algumas famílias que moravam ali que me conheciam, que eu podia chamar. Se o caveirão estivesse chegando, eles iam mandar um telefonema: Dani, sai, porque os que estão vindo, né? Então a gente precisa ter essa questão toda no estabelecimento de pontos chaves na missão urbana, tá?
8.7, página 14. Acompanhamento do trabalho, que vai ser trabalhado à tarde, né? O trabalho progressivo de discipulado, né, pastor? À tarde vai falar sobre discipulado. 8.7 vocês vão ouvir sobre discipulado, que é o acompanhamento desse trabalho. Estabelecimento de círculos e núcleos evangelizadores. Nós precisamos ter, por exemplo, acho que passou ali numa das fotos, eu sou da Cristolândia de Madureira, o centro de metrópole ali, no centro de Madureira, onde eles, a Junta Nacional de Missões faz todo esse trabalho, todos os dias ali está aberto, eles vão lá para tomar banho, eles vão comer, vão cortar cabelo, vão tirar documento, se quiser e se cadastrar, vão morar ali até conseguir sair dali para ter um emprego, e todos os dias tem culto pela manhã, tanto para quem ficou, quanto para quem veio da rua só comer, tomar banho e sair, né? Meu marido já esteve lá comigo, minhas filhas, e os voluntários, um fica na cozinha, um fica lá dentro do culto, um fica nas roupas, dobrando as roupas para dar roupa, um fica, um ponto ali, né, estratégico, de núcleo evangelizador. A gente precisa ter. Vamos evangelizar os moradores de rua e vamos depois fazer o quê? Não volto mais lá, só levei comida, que é até proibido pela prefeitura, não sei aqui nesse município, mas a prefeitura do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, faz o choque de ordem, né? Eles proíbem até mesmo a doação agora de quentinhas na madrugada. A prefeitura em si não quer que isso aconteça, porque falam que fortalece a estadia deles ali na rua, e realmente a gente que trabalha com população de rua, a maioria tem um cartão de Bolsa Família, tem um cartão de crédito do Banco do Brasil, a maioria tem família, 90% está ali porque quer, não é porque não tem casa, eles querem, eu digo assim, porque quer, não só humanamente, influência maligna, né? Espíritos malignos de andarilho, espírito maligno de vício, espírito maligno de prostituição. Quando eu vejo idosas lá na rua, e eu falo, por que a senhora está aqui? A senhora não tem casa? Eu não gosto de ficar na minha casa, meus filhos fazem isso, meus filhos fazem aquilo. Você vê que é um problema às vezes mental, né? Está alguma dificuldade mental, tudo intervenção demoníaca. Ali na UFRJ, no IPPMG, onde eu trabalho, agora eu não tenho visto mais ele, mas era um morador de rua. Quando eu fui conversar com ele, era um professor universitário aposentado, né? Isso acontece no Miguel Couto, a gente tem ali na porta, tinha, né? Não tenho visto, porque eu não tenho trabalhado mais lá, mas ele era um guarda municipal aposentado, que estava ali, seus morador de rua. Então, quando assim, quero sair da rua, então vamos para um centro de recuperação. Não tenho casa, eu moro em tal lugar, e a gente leva a pessoa para casa dela, se reconecta com a família. Então a gente tem que entender, vou trabalhar com missões urbanas, moradores de rua, pessoas em sociedade de vulnerabilidade na rua. Vamos estudar sobre isso, vamos saber mais, porque quem está de fora, quem não trabalha com isso, olha e fala, coitados, não tem casa, não tem família, não tem recurso. O que mais tem são projetos sociais para que essas pessoas sejam acolhidas. O que elas precisam, e a gente fica tão desesperado, irmãos. Eu digo que eu trabalho há muitos anos ali, a gente tem debaixo do viaduto de Nova Iguaçu da pastora Nélia, a gente fica muito desesperado para montar as quentinhas, a gente quer muito fazer o sopão, a gente quer preparar o café, e aí a gente até aprendeu que de manhã é mais fácil, mais barato, que é o café da manhã. Eles estão, na maioria das vezes, acordando das drogas, porque à noite eles estão desesperados para ir usar a droga, e é mais perigoso. Então a gente passou aí de manhã, acordar eles 5 da manhã, e aí é só o café, talvez só uma fruta, e a gente dali mesmo consegue tirar da rua, porque logo depois de um choque de ordem, a gente que mora ali em Caxias, no Presumir, que tinha uns apartamentozinhos, né, que eles chamavam ali atrás. Pastor Marco mora mais por ali no centro, acho que não tem mais, né? Não vê mais ali, né? Debaixo do Presumir, que chamavam de apartamentos, né? A prefeitura tirou, né? Porque existem locais para eles ficarem, locais dos abrigos, eles que não querem ir. E a igreja precisa ter conhecimento dessas coisas para a gente intervir com eficiência, com sabedoria, trabalhando em conjunto com a saúde deles, com as leis civis. É importante a gente entender isso. Não é só, não, o Senhor me chamou para trabalhar na rua, vou preparar umas quentinhas, vou botar na Kombi, vou juntar as irmãs, vamos lá, e os espíritas também vão estar lá.
A gente precisa entender essas coisas quando a gente fala de missões urbanas, tá? Avaliar o projeto. O Evangelho de Cristo não muda, todavia os métodos da evangelização devem ser periodicamente avaliados. Igual eu falei, no nosso caso agora falando, né, de moradores de rua, a gente trabalhava ali nos apartamentos que eles chamavam, né, que eram as cabanas, os barracos que tinha ali perto do Presumível. Não tem mais. E agora? Como fazer? Onde eles estão? Para onde eles migraram? Quem você tem vindo ali, que toda semana você vai, sabe que está ali e vai te dar as informações, né? Qual é o seu contato dentro da comunidade? Qual é o seu contato lá dentro do prostíbulo? Qual é o seu ponto de apoio? Quem vai te socorrer? Quem você pode recorrer para que você consiga sair com vida, talvez, pode-se dizer assim, de dentro daquele local? Então não é só pegar e ir, a gente tem todo o método, um projeto, uma sistematização, tá? Aí tem aqui até o final, né? O que estamos fazendo para alcançar a população urbana e rural, né? Ainda tem aqui a gente falou da urbana, mas também tem a população rural, que a gente chama nos povos minoritários os sertanejos, né? Que são os assentamentos, que a gente ainda tem muito. Um deles seria, no caso, quem são os dos assentamentos? Quem é mais velho aqui? Lembra da época dos sem terra, movimento sem terra? Onde estão eles? O que aconteceu? Ainda existem, ainda guerras, né, questão do movimento sem terra, mas não como na nossa época de anos 80, né, 90, como existia, como se via na mídia, como matava muito, e eram todos aqueles acampamentos, eles ainda existem. E onde estão os que saíram? Estão, a maioria, 90% foram jogados nos vales do Jequitinhonha, que é uma extensão à beira do rio Jequitinhonha, entre Bahia e Minas Gerais, onde estão todas aquelas pessoas que queriam terra. O que o governo fez? Vocês querem terra? Vocês querem terra? Então a gente vai dar terra para vocês. Vocês vão para uma terra seca, onde não tem escola, não tem poço, não consegue pegar poço. Vocês querem água? A gente vai colocar o carro, o bujão-pipa, né? O pastor teve lá, viu? A maioria das casas no quintal tem aquela cisterna. A gente vai colocar, mas nem o caminhão do carro-pipa vai entrar na rua de vocês para vocês receberem água. Foi isso que eles receberam. Por isso, eles precisam ser evangelizados. O Vale do Jequitinhonha, lá estão os rurais, os assentamentos. Ali é uma miséria total, mas totalmente balizada pelo governo. Aquelas pessoas têm cartão do Bolsa Família, aquelas pessoas têm cartão do caminhão-pipa, porém não chega lá, mas no papel está tudo preparado, tudo pronto, tudo bonitinho, tá? Então, a gente precisa estudar esses lugares que a gente vai, né? A obra é urgente, o mundo não para de crescer e com isso cresce também o pecado. 8.13. Quantos estão cocheando entre obedecer uma ordem de Cristo e atender o clamor do mundo? Quantos estão de alguma maneira se desculpando para não ir ou não sustentar a obra missionária? Quantos querem ir, mas não têm apoio das lideranças das suas igrejas? Pode passar. 20, tópico 12, né? A gente termina aqui. Eu botei qual tópico para vocês. 12.16. Não dá para estudar tudo. A capelania da igreja atual. Capelania é uma assistência religiosa e social prestada aos serviços civis e militares. A capelania faz parte da grade curricular da maioria das instituições teológicas, porém, nós temos a nossa realidade aqui, né? Antigamente, 10 anos atrás, tinha-se o curso da capelania hospitalar, falando dessa agora, né? Que existe a hospitalar, passa, deixa eu ver se eu escrevi, mas tem aí na apostila de vocês, as áreas da capelania, não. As áreas da capelania, ela pode ser familiar, prisional, hospitalar, escolar e militar, né? Por exemplo, a capelania hospitalar, fazia-se um curso, a gente ganhava uma carteirinha, a gente entrava em qualquer hospital. Hoje vocês conseguem entrar em qualquer hospital com a carteirinha da capelania? Não. Por quê? As leis mudam, né? Hoje a lei a questão da assistência
espiritual, hospitalar, qualquer líder religioso, nos seus poderes religiosos, e o seu discípulo, membro, no nosso caso, falar: eu quero que meu pastor me atenda. A família fala: eu quero que o pastor venha. Ele pode meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da tarde, a hora que ele quiser, ele entra no hospital com a autorização daquele familiar. E isso eu vejo e eu digo porque na nossa cabeça, falando em capelania, só tem a nossa, a capelania cristã. Mas existe a capelania espírita, né? E ela é bem forte no Miguel Couto. Existe todo a capelania umbandista, a capelania budista, e eles estão lá dentro, e a lei dá respaldo para eles estarem ali fazendo o trabalho deles. Antigamente a gente tinha base somente da capelania cristã. Por exemplo, lá vou falar no Miguel Couto, né? No Miguel Couto, a capelania cristã, que tem a capelã da prefeitura, e eu faço parte da equipe da capelania da prefeitura do Rio. Então a gente tem o nosso trabalho forte ali no Serra Leblon, a gente consegue entrar, a gente capacita quem quiser, e a gente entra, a gente faz o trabalho, dia das mães, dia das crianças, leva os cantores, leva os músicos. Mas a capelania também é espírita, está lá dentro, e ele tem o dia deles. Aí hoje é o dia da capelania espírita, e aí eles usam o auditório, faz o espaço de luz deles, faz e acontece. E aí eu vou lá para o IPPMG da UFRJ. A capelã espírita umbandista está lá toda semana dando banho de amor das crianças, fazendo trabalho de feitiçaria dentro da enfermaria, e isso a lei aceita. Então nós temos que entender isso também, que a gente vai lá no nosso dia, às vezes, né, quem ainda consegue entrar, e aí a gente dá um versículozinho, vê quem já internou, né, vê a capelania cristã ali, no outro dia a capelania umbandista também vai. Então o trabalho precisa ser bem feito, porque alguém vai vir depois de você desconstruir. Então a gente não é só ir lá falar, estender a mão, orar e Deus te abençoe. Hoje em dia nem ungir dentro do hospital se pode, né? Tem uma lei que não deixa, porque os exames, vai fazer um eletro, vai fazer não sei o quê, e é inflamável. Enfim, a gente precisa entender para que não seja proibido. Eu sou da época ali do Hospital Duque, lá perto, que era fila, mais fila, e todo mundo, né, visitava e entrava, e também nosso municipal lá no Miguel Couto, e os irmãos pintavam dentro da enfermaria, os irmãos gritavam, os irmãos pintavam os canecas. A pessoa pegava até, arrancava o sono e ia embora, sem dar tchau, de revelia, porque Jesus me curou. Tendo que sim, Jesus curou, e a gente precisa mostrar que Jesus curou. Vamos fazer os exames, vamos mostrar, o exame deu diferente, o Senhor me abençoou, e foi depois que os irmãos estiveram aqui. Não está curado, vamos embora e pegar a bolsa, e era assim. E a gente mesmo acabou, fomos nós que fechamos a porta, né? Nós que obrigamos a Câmara dos Vereadores a fazerem leis rigorosas para nos proibir. Então a gente precisa saber fazer esse trabalho, né? E tem aí essa capelania forte do Viver Escola. Vocês podem ir lá acessar, se inscrever, tá? Acho que na 8ª turma já da Junta Nacional de Missões, e a gente tem liberdade baseado na lei para entrar nas escolas com a capelania cristã, antes que eles também tenham a ideia de começar a entrar também, que nos hospitais já tem lei que eles entram. Daqui a pouco eles vão entrar na escola também. A gente precisa então correr, mapear quantas escolas aqui tem capelania escolar. Por que a igreja não faz o projeto e leva para a escola? Eu tenho esse projeto aqui de capelania escolar. Com certeza a escola vai querer. As escolas estão clamando por uma capelania. E aí a igreja do lado não consegue alcançar a escola que está do lado, né? Ninguém se prepara para isso, ninguém vai até isso. Então é um trabalho de missões urbanas também, entre outras aqui, que a gente tem para estar trabalhando. Pode passar. Se tem mais alguma coisa. Oi? Tópico 31. Qual é a página? Vamos ver aqui. Para a gente encerrar. 31. Qualificação de um evangelista. A gente termina aqui. Nós precisamos ter o que é um evangelista? É aquele que pratica e que executa o evangelismo. O que é o evangelismo? São princípios, página 46. São princípios, métodos, estratégias, técnicas que são empregadas na ação de evangelizar. Tudo isso que eu falei com vocês aqui. O evangelismo proporciona a evangelização, as estruturas e condições para que ele atinja os
seus objetivos, que já falamos sobre isso também, tá? Então, qual é a qualificação do evangelista? Primeiro, para mim, né? A experiência da conversão, que nós estamos aqui porque já aceitamos Jesus e reconhecemos que Ele é o Senhor, ponto. E depois, capacitação pelo Espírito Santo, que foi a primeira coisa que eu conversei com vocês no início. Sem poder do Espírito, a obra não consegue ser feita. Não é com diploma, não é com eloquência, não é com conhecimento, não é com política, não é com dinheiro, é com o poder do Espírito Santo, tá? O evangelista é a santificação. Satanás sabe quem eu sou, sabe o que eu faço, sabe onde eu durmo, sabe o que eu como, sabe o que eu falo, sabe como eu me comporto. Eu não vou ter autoridade sobre ele se eu não tiver uma vida de santificação. Então, o evangelista que não se santifica para que o Senhor no outro dia faça maravilhas, o trabalho dele não vai ser bem sucedido. Com certeza, isso é um jargão, né? Muito nosso da Assembleia de Deus, eu desconstruo dia após dia. Não existe duelo entre Deus e Satanás. O nosso Senhor, Ele é vencedor, Ele é soberano. Satanás já está vencido e destruído debaixo dos pés dele. Não tem duelo, vamos ver quem vai vencer. Ele já venceu. A gente perde guerra por não estar debaixo da santificação para que Ele faça maravilha. Essa é a diferença. Não existe isso. O nosso Senhor nos direciona, nos guia, nos abençoa, nos capacita, vai à nossa frente e faz o trabalho espiritual. A gente chega só para selar. Esse é o trabalho. Não existe retaliação quando nós temos as brechas fechadas. Satanás, ele vai tentar, mas não vai conseguir. O diagnóstico vai aparecer, mas Jesus vai nos curar, né? A dificuldade financeira vai chegar, mas o região vai girar, vai suprir do mesmo jeito. E nós temos que ter esse entendimento, senão não tem como fazer uma evangelização eficaz. Por quê? Vamos ganhar os outros e nós vamos cair. Conhecimento da palavra, né? Como eu já falei, as disciplinas espirituais. Não tem como ir para o campo missionário sem entender o que a Bíblia diz. O que é certo, o que é errado. Não tem meio termo. Pecado é pecado, santidade é santidade. Não podemos negociar. Aceitou Jesus, tem que ser liberto. Tem que entrar no processo de santificação. Tem que entrar, né? Nem que vai para terapia, vai para o psicólogo, vai para o médico, mas tem que parar de fumar, tem que parar de beber, tem que parar de se prostituir, tem que largar os amantes, tem que largar a prostituição, tem que casar. Se não for casado, não podemos negociar. E isso é o que destrói a evangelização muitas das vezes, porque nós negociamos, passamos a mão em algo que Deus não passa, que a palavra de Deus não passa. Então a gente precisa ser rígido mesmo no que condiz a que a Bíblia diz, nos esforçar para estar naquele padrão, e ainda que não estejamos, lutar para alcançar, dizer que não alcançou, mas está lutando para alcançar, e rejeitar aquele que pratica também, tá? Vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17, né? A oração deve fazer parte da nossa vida. Ela deve ter um programa, né? Ele deve ter um programa de oração e santificação de sua vida para ser usado pelo Senhor, né? O Senhor vai mover todas as coisas através da nossa conversa com Ele, da nossa necessidade. Eu vou falar na oração e o Senhor também vai falar comigo. Como que eu vou saber o que fazer, como fazer? Como que eu vou trazer as bênçãos do Senhor, a proteção, invocar a presença de Deus, pedir ao Senhor que envie socorro, envie suprimento através da oração, né? Então é oração no nome de Jesus que vai expulsar aquela potestade daquele território ali. Então eu tenho que ter essa prática de oração para que eu possa realmente ser um evangelista. E aqui fala sobre a conduta do evangelista, página 48. Abrir mão de convites e posições. Essa é a conduta do evangelista. Muitas vezes a nossa renúncia vai ser muito necessária para que a gente tenha uma vida de evangelista, né, de uma evangelização eficaz. Deve ser sábio e deve ser uma pessoa otimista. E aí o 32 tem métodos, estratégias e técnicas também para que a gente possa estar trabalhando na evangelização. E aqui vai falar sobre a comunicação visual, comunicação oral, como que eu vou trabalhar, como vai ser a minha emissão, a minha transmissão, quem vai receber,
E aqui são algumas técnicas que vocês podem também estar lendo, né? Essa apostila está bem rica, a gente não consegue trazer ela toda, mas eu quero que vocês levem para casa, não fiquem como mais um papel, né? Mas leiam, né, minuciosamente para serem abençoados. Vamos passar rapidinho o que tiver aí, que eu termino já. Me perdoa, não consegui dar mais da apostila, mas eu tentei sintetizar pelo menos os 3 tópicos na vivência que eu tenho. Pode passar rápido, porque não vai dar muito tempo. Só ir passando mesmo, já falei um pouquinho sobre uma viagem. Minha família já conhece, a distância é enorme, né? A gente passa por cima do continente, pode passar. Essa menina, ela aceitou Jesus comigo no avião, ela é de Minas, estava indo para o Catar trabalhar, não conhecia Jesus, aceitou Jesus dentro do avião, que eu fui nessa viagem com muita dificuldade para falar inglês, fiquei apavorada, aí sentou do meu lado, a menina linda, loira, falei, meu Deus, deve ser lá da Europa, meu pai. Ai, Jesus, eu nem consegui pedir licença para ir no banheiro. Quando ela falou bom dia em português, ai, graças a Deus, você fala português. Ela, sim, eu sou de Minas, estou indo trabalhar no Catar, contei minha história, eu trabalhando lá também. Ali ela aceitou Jesus, dei uma Bíblia a ela, porque apesar de estar no município, no estado, né, tão católico, ela não tinha uma Bíblia. E aí eu fiz uma dedicatória, eu estava levando Bíblias. Nesse dia eu estava com a mochila, né, a mala de dentro do avião cheia de Bíblias. O Senhor mandou dar uma Bíblia, ela falou assim, no Catar não é para Bíblia, a gente lá não tem essa liberdade, mas eu vou tentar levar. E aí ela mandou essa foto para mim, né, no zap, falando, não, entrei no país com a Bíblia, agora tem Bíblia aqui. Falei, meu Deus, depois eu saí de Minas para ir para um país de porta fechada para aceitar Jesus, né? Ali, quando a gente chegou na África do Sul, ela já colocou a baia, né, aquela roupa que ela precisa usar lá, mas está lá servindo o Senhor. Pode passar. Pode passar. Não vou conseguir explicar, que não dá tempo, mas pode passar. Isso aí é Moçambique. As Bíblias que nós compramos, pode passar. Bíblias nos dialetos, Xicena, Macena, né? Porque eu cheguei lá, apesar do país falar português, que é a língua oficial, nas aldeias se fala dialeto, né? Então eu cheguei lá cheio de Bíblia, com a bolsa, com a mochila, ninguém falava português, ninguém lia. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Fui abençoada, a CPAD, né? Enviou as Bíblias em Macena, Xicena, né? A gente conseguiu comprar. Pode passar. Esses pastores não tinham Bíblia. Pode passar. Eu capacitei esses aí, ficaram comigo um mês do Malau e de outros países ali da África, porque eles não tinham ainda Bíblia, eram pastores de igrejas de 600 membros, mas não tinha Bíblia. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Eu levei muita medicação, né? Mas chegou uma hora que eu não tinha mais um remédio, já estava dando água e a oração estava curando malária, ressuscitando morto, né? O trabalho que Deus queria que fosse feito ali foi feito no Espírito, porque em um dia, eu tinha 30 dias para ficar, em um dia a mala de remédio acabou. Pode passar. Pode passar. Não vou conseguir falar das crianças, mas pode passar. Pode passar. Pode passar. Amém. Eu vou mostrar um vídeo já dessa igreja, isso aí também, que a gente pagou 20 mil reais para conseguir ter água potável, porque eles não têm noção, né, de higiene. O país até faz, o presidente tenta colocar alguns ensinamentos, mas a maioria não tem televisão, então eles não conseguem entender que a água da chuva, que mesmo sendo água, precisa de sabão, né? E aí a gente conseguiu fazer esse poço. Pode passar. Esse é um idoso, porque não tem idoso, 50 anos é um idoso, com 30 anos a pessoa já morre. Ou morre de malária, ou morre de HIV, questão nutricional, questão de higiene, né? Então, assim, numa aldeia toda, esse foi o único idoso que eu achei, porque ele é um policial aposentado e com 50 anos ainda estava vivo, mas porque conseguiam ser um pouquinho melhor, né? Pode passar. É a comida lá, que é shima, né? Farinha de milho branco ali, uma vez por dia. Pode passar. Fazendo a shima, cheio de higiene, fui e voltei bem. Só a diarreia, mas o resto deu tudo certo. Pode passar. A higiene maravilhosa, lavando a louça para 600 num balde só, mas é isso aí mesmo, vai dar tudo certo. Pode passar. Essa casa ainda tinha banheiro, né? Graças a Deus era de alvenaria, mas a maioria não tem, né? Então a gente tinha esse lugar para evacuar, fazer xixi. E isso aí é um luxo danado na aldeia. Pode passar. Pode passar. Pode botar vídeo. Pode tirar. Essas crianças, a maioria tem anemia falciforme, né? Eu estava fazendo curativo, era isso direto, porque a anemia falciforme é uma anemia mais para a etnia negra, né?
Porque as hemácias que são responsáveis pelo transporte de oxigênio da gente são em forma de foice. Então a oxigenação é difícil, por isso eles têm muitas feridas nas pernas, porque não chega a oxigenação nos membros inferiores, né? Os olhinhos de quem tem, por isso que você vê muito eles com os olhos amarelados, a maioria tem anemia falciforme, que o baço não funciona, então o fígado não trabalha bem, então eles têm os olhos amarelados e ictéricos, né? A anemia falciforme nossa, que é tratada muito no hemorrio, geralmente não vive muitos anos, né? Porque, por isso que existem os exames pré-nupciais. Se eu tenho um traço de anemia falciforme, meu marido tem traço de anemia falciforme, meu filho vai nascer com anemia falciforme, e aí tem todas aquelas complicações. Alguém aqui tem anemia falciforme? Conhece alguém? Ela é branca ou negra? Só o traço, então ela não pode casar com quem tem traço, senão o filho sai com anemia. Mas se não tiver traço, o outro fica tudo bem. Pode botar o vídeo. Aí essa é a realidade, né, das enfermidades lá e tudo mais. Então a gente precisa saber de tudo isso quando a gente vai para alguma missão transcultural. Você já foi? Pode pôr de cima essa missionária. Vou encerrar agora, nem vou conseguir. Tem áudio? Consegue? Não? Então peraí que eu vou botar o áudio aqui, eu encerro com ela. Ela tem 81 anos, ela está lá numa escola em Moçambique, clamando, implorando um sucessor. Ela já está lá há 33 anos, não tem ninguém para ficar com essa escola, uma escola confessional, mas que o governo aceita. A escola tem vários filhos muçulmanos, crianças que ela chegou lá na época da guerra, né, que eram alunos dessa escola, hoje são professores, vêm para o Brasil estudar, voltam e dão aula, e é a coisa mais linda esse colégio. Eu vou botar aqui junto com você. Olá, Pai do Senhor. A Daniela Cassiano, estou na África, Martim. Essa aqui é a missionária Adelaide, está aqui há 32 anos, né? Que coisa linda, ela tem uma escola, implementou aqui a escola, a igreja, e está aqui, ela veio na época da guerra. Ela vai falar um pouquinho da obra missionária para a gente. Ó Senhor, amados, então, para mim a melhor coisa que um cristão tem é quando ele está no centro da vontade de Deus. Porque o Senhor chama a todos. Todos têm a responsabilidade de anunciar Jesus. Alguns têm chamado específicos, como eu. Nunca esperava que Deus ia me mandar aqui para a África. Mas quando Ele me falou que era África, eu me submeti. Foi um processo duro de renúncia, mas eu louvo a Deus por ter obedecido. Porque é na obediência que nós somos abençoados. E é através da obediência que vem a unção. E Deus nos deu graça para fazer esse trabalho, a qual a missionária aqui está presenciando e vai inclusive pregar aqui hoje à noite. E para nós é um prazer. Agora, a igreja precisa fazer missões. Se disponham. Não pode vir hora. Contribuem. E aqueles que podem, se colocam à disposição. Porque Deus usa, são os homens que Ele escolheu. Ele precisa da igreja para anunciar as verdades a tantos que ainda não conhecem Jesus. Façam a parte de vocês. Porque Deus, na fidelidade dEle, vai honrar a fé e vai estar abençoando a igreja aí. Quer ver a igreja crescer, mesmo aí no Brasil? Faça missões de coração. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Que palavra. Amém. Ela está lá há 33 anos esperando um sucessor, né? 81 anos. Olha o Senhor na vida dela. Agora em abril eu ia estar lá com eles, mas o país está passando por um momento civil difícil, né? Mas peço oração dos irmãos, estou encerrando aqui. Novembro estou indo para Guiné-Bissau. Lá ver uma escola também, que os irmãos estejam em oração por mim e espero revê-los novamente. Amém. Você pode glorificar o Senhor nesta manhã.
palestra tão edificante. Irmãos, precisamos nos lançar em fazer a obra missionária. Tem muita coisa a ser feita. A obra missionária se faz com oração, enviando e contribuindo. E nós vamos agora contribuir com missões. A Semini está com um projeto missionário. Eu falei ontem, nós ainda não estamos abraçando a África, mas por pouco tempo, logo nós estaremos também avançando para a África. Mas nós estamos abraçando a África brasileira, o Vale do Jequitinhonha. Estivemos esse ano no campo missionário no Vale do Jequitinhonha para conhecermos a realidade daquele lugar. E o local onde nós fomos, Virgem da Lapa, nos deparamos com um povo muito carente. Dizia ontem aqui que ao chegarmos ali, nós compramos em torno de 50 cesta básica, que era o recurso que nós tínhamos. A cesta básica lá a R$90, as 50 cesta básica deu 4.500 ao que nós compramos. E quando nós começamos a fazer o trabalho evangelístico e fazendo a distribuição das cestas básicas, nos deparamos com uma realidade que não conhecíamos. E qual era, pastor Marcos? A necessidade, a fome, porque quando começamos a distribuir cesta básica, começou a aglomerar um grande número de pessoas que estavam necessitadas de alimento. E aí começou a dura decisão que nós tínhamos que tomar. Vim do Vale do Jequitinhonha atribulado, irmãos, chateado, aperreado, porque nós tivemos que tomar uma decisão: dar a cesta básica para quem tinha mais necessidade. Isso nos deixou inquietos, porque nós abençoávamos um e o outro não era abençoado. Nós abençoávamos um e o outro ia para casa com fome, porque nós não tínhamos mantimento suficiente para atender aquela demanda. Eu vim com um coração angustiado. Fiz uma reunião com o nosso presidente, o pastor Flávio Marinho, e ele me deu carta branca dizendo: pastor Marcos, pode fazer o projeto Vale do Jequitinhonha, pode pedir oferta para que aquele povo seja atendido. E aí nós estamos com um objetivo de 2026, de nós dobrarmos o número de cesta básica naquele lugar. Por isso que as ofertas das conferências missionárias sim, para nenhum palestrante que está aqui, eles colocaram o valor, me paga X, ou me dá oferta X. Falei de oferta com os irmãos, falei de oferta, não, mas eu tenho que abençoá-los, eu tenho que abençoar, dar gasolina. Quanto vale uma palestra dessa que nós tivemos aqui nesta manhã? A Senami, conversando com o pastor Saulo Gregório, ele me disse: pastor Marcos, as conferências missionárias, junto com a Semini, no Rio de Janeiro, a taxa de inscrição será de R$150. R$150. Anos anterior nós começamos com 30 e depois passamos para 100. E agora ele me deu o valor de R$150. Eu falei:
não está dentro da realidade do povo, da igreja que eu faço parte. Então, a Semini, entendendo que a obra missionária precisa alcançar a todos, nós estamos fazendo um trabalho desse sem pedir taxa de inscrição nenhuma, mas tem despesa. Falávamos com o pastor e só de inscrição foram 300 pessoas inscritas, não tem a metade aqui. Então veja o trabalho de missões, como a dificuldade de se fazer. Então a Semini não colocou taxa de inscrição, 0,800. A igreja tem toda a estrutura, tem toda a dificuldade dela para estar recebendo um trabalho desse, e o almoço, logo depois o pastor estará falando sobre o almoço também. Então, tudo que é levantado nessas conferências, eu abençoo os palestrantes, e o restante do valor vai ser destinado ao Vale do Jequitinhonha, para comprarmos cesta básica lá no Vale do Jequitinhonha. A minha esposa está me ajudando, nós preparamos o empadão missionário que está ali fora também. Tudo que é vendido no empadão missionário nós vamos trazer para o Vale do Jequitinhonha, porque nós cremos no que está escrito aqui, semear, e depois nós vamos colher. Amém. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Amém. Em semear. E nós estamos semeando. Amém. Na obra missionária. Tem um menino, eu esqueci o nome dele, mas o pai dele é o Semini Mineira, é o Carlos Bahia. O filho dele está produzindo lá em Muriaé sabão missionário, 14 anos, sabão missionário. Ele produz o sabão missionário, vende, e parte da venda ele está mandando para a Semini para comprar cesta básica para atender a necessidade do povo lá. Por isso que nessa manhã nós vamos agora fazer um momento ofertório, mas eu quero fazer diferente. Eu quero lançar aqui um desafio. Quero lançar um desafio você a semear. Eu quero 10 irmãos. Eu preciso de 2 voluntários. Os irmãos vão estar louvando aquele hino no dialeto urbano. Eu quero 2 voluntários para estender essa bandeira. E você vai trazer a oferta missionária e vai colocar aqui nessa bandeira. 2 irmãos que possam segurar aqui. Quem pode segurar aqui a bandeira? Isso. Eu vou fazer um desafio, irmãos. Desafio missionário. Semear e colher. Não estou pedindo para mim, mas estou pedindo para a obra missionária. E para a obra missionária eu não tenho vergonha de pedir. Eu quero 10 irmãs que está disposto a aceitar esse desafio. 10 irmãos com uma oferta de R$100. De R$100.